Foi em uma noite de tempestade de muitos raios e vento forte, quando eu fui forçado a passar a noite sozinho em um fantasmagórico casarão abandonado, que aquela fera atroz e horrorosa apareceu. Tudo aconteceu no ano de 1997. Naquela época, eu tinha 3 amigos inseparáveis, que não vou citar os nomes aqui. Esses amigos eram pau para toda a obra, e a gente fazia várias coisas juntos, como ir para forrós, vaquejadas, rodeios ou em qualquer festa que tinha pelas redondezas. Nós 4 éramos filhos de fazendeiros dali da região. Entretanto, nosso hobby favorito era andar em nossas motos. A nossa turma tinha o costume de andar em grupo pelas estradas de chão. Nessas aventuras, a gente costumava ir bem longe. E quanto mais distante e desconhecido fosse o lugar, mais a gente gostava de ir. Como éramos muito jovens na época, a gente era imprudente e não tínhamos muito juízo e nem responsabilidades. Às vezes íamos para lugares remotos em nossas motos e nem levávamos muita coisa para comer. A gente gostava de passar o tempo nas matas, sobrevivendo com coisas tiradas da natureza, seja apanhando frutas, caçando ou pescando. Um dos meus amigos tinha um talento especial em fazer laços e armadilhas para capturar animais e, com ele presente, era certeza que a nossa turma não ficaria com fome em nossas andanças. Tudo ia bem até que 2 desses meus amigos, que eram 2 anos mais velhos do que eu, entraram para a faculdade e foram morar na capital. Esse fato foi um grande baque na nossa turma, que foi desfalcada pela metade. Esse foi o início do fim daquela fase boa e descomplicada da nossa vida. Depois daquela data, nunca mais conseguimos juntar aquela equipe toda. Às vezes vejo um ou outro, mas a turma toda não se reuniu mais. Contudo, o meu outro amigo e eu continuamos, mantendo as atividades por mais 2 anos, até que chegou a data da gente também deixar o interior e ir para a capital estudar. Eu já tinha terminado o ensino médio há 1 ano, até que por muita insistência do meu pai, resolvi prosseguir nos estudos. Mas enquanto o dia de embarcar para a capital não chegava, resolvemos curtir ao máximo ali na nossa terra. Em uma certa noite, meu amigo e eu marcamos de nos encontrarmos na cidade, para a gente sair com as garotas e tomar uns conhaques. Quando chegamos na cidade, a noite estava animada, sobretudo na frente de uma escola. Naquela época, a saída das escolas de interior eram muito animadas à noite. Ficamos por ali com 2 garotas amigas que eram um pouco mais velhas que a gente. Depois fomos para a frente de uma boate famosa na época. Depois de nos divertirmos e tomarmos umas manguaças, quando já eram umas 11 da noite, apareceu um homem de uns 40 anos e começou a ficar de graça com as meninas. Aquele cara era um moreno forte e vestia uma roupa de peão de boiadeiro. O sujeito tinha uma cara de gente ruim, mas apesar de tudo, ele tinha uma boa aparência. Ele continuou dando em cima das garotas, mas como elas estavam com a gente e ele era bem mais velho, elas não deram bola para ele. Aquele cara estava meio bêbado e ele era muito insistente. Após várias recusas das garotas, o sujeito passou a mão em uma delas. E foi aí que o pau cantou. Meu amigo logo já deu umas porradas naquele cara, que respondeu à altura e deu uma boa surra no meu amigo. Eu entrei na briga, dando uma voadora naquele desconhecido, mas ele logo me deitou na porrada. Aquele sujeito tinha uma força inexplicável. Quando aquele homem andou na direção do meu amigo e disse que ia pisar na cabeça dele no chão, a sorte é que eu me lembrei da garrafa de conhaque que estava com a gente. Aí eu dei uma forte garrafada na cabeça daquele valentão, que deixou-o mesmo no chão, com a cara toda ensanguentada. Não demorou, e o homem se levantou e montou em seu gigantesco cavalo pintado e deu no pé. A seguir, eu ajudei o meu amigo a se levantar. Pegamos as nossas motos e caímos fora dali, cada um para sua casa. No outro dia, ao saber daquela confusão, meu pai me deu um sermão daqueles. Como em interior, a notícia corre rápido. Fiquei sabendo que aquele cara estava querendo saber onde eu e meu amigo morávamos
e que ele jurou nos matar. O pessoal disse que aquele cara morava bem longe da cidade, em um lugar isolado, mas não souberam informar na onde. Como só faltava 3 dias para eu viajar, eu resolvi pegar a moto e sair para o mato e passar a noite ali uma última vez antes de seguir um novo caminho na minha vida. Eu ia passar uma noite em meio da natureza, para relaxar a cabeça e relembrar das coisas boas. Além de fazer uma coisa que eu amava, também ia evitar de eu ir na cidade e correr o risco de topar com aquele cara da confusão, pois naquela época eu ia na cidade quase toda noite. A única parte ruim era que eu teria que ir sozinho, pois o meu amigo tinha pegado uma gripe repentinamente, que tinha deixado o coitado de cama. Até hoje eu acho que não foi só a gripe, mas também a surra, que deixou o pobre tão ruim assim. A minha mãe, quando soube que eu ia dormir no mato, praticamente implorou para eu não ir, ainda mais sozinho. Segundo ela, na noite anterior, ela teve um pesadelo muito feio. Nesse sonho, eu era perseguido por um animal enorme e muito feroz em um lugar muito escuro. Nesse lugar, ninguém poderia me ajudar. Ela disse que não deu para ver direito que animal era nesse sonho, mas pediu por misericórdia que eu permanecesse em casa. Eu não acreditava nessas lendas e em coisas místicas, então a vontade de rir daquela baboseira toda foi grande, mas eu me controlei. Eu não poderia debochar dos avisos da minha querida mãe. Dessa vez eu levei umas coisas a mais na minha mochila, pois eu ia só e não queria passar fome no meio do mato. Andando velozmente naquelas estradas de chão desertas, era raro ver alguém e as casas eram muito longe umas das outras. Eu seguia pensando que eu sentiria muita falta da natureza da minha região e das aventuras com meus grandes amigos. Quando eu tinha quase percorrido uns 20 quilômetros, como o sol estava muito quente, eu parei em um córrego de águas claras, que atravessava a estrada e fiquei por ali tomando um banho refrescante. Próximo dali, notei que havia um imenso casarão daqueles bem antigos. As portas e janelas daquela casa eram gigantescas. Enquanto eu estava ali, observando aquela construção de tempos remotos, se aproximou das águas um velho em seu carro de boi. Ele vinha da direção em que eu seguiria caminho. Aquele homem colocou os bois para beber, enquanto puxou papo comigo e perguntou se eu era filho de tal pessoa. Eu falei que sim, onde eu morava e para onde eu ia. Aquele homem disse que conhecia o meu pai, pois ele era bastante conhecido na região. Em seguida, eu perguntei para aquele senhor a história daquela velha casa. Eu fiquei muito curioso por ver uma casa daquele porte em um lugar tão longe da população, e foi aí que aquele senhor se sentou na sombra, enrolou um paeiro dos grandes feito com fumo de rolo e de repente ele me falou: "Eu tenho 60 anos e quando esse casarão foi erguido, nem meu pai havia nascido, mas segundo meu avô, essa casa foi construída bem no início do século por um poderoso e impiedoso coronel dono de muitas terras, pés de café e muitas cabeças de gado. Porém, os últimos moradores dessa casa, eu me lembro muito bem quem eram", continuou o velho. "A derradeira família que habitou essa casa era muito boa de situação e era composta por um homem, sua mulher e suas 3 filhas, todas pequenas. Eles viveram muitos anos felizes nessa casa, mas, segundo relatos, em algumas noites de lua, uma estranha criatura ficava dando voltas na casa, e uma das filhas pequenas, inclusive, dizia ver um monstro de olhos vermelhos através das janelas em certas noites. Mas como a garota era nova, ninguém deu ouvidos. Uivos estridentes eram ouvidos ao longe em certas noites, mas aqueles uivos que rasgavam a noite fizeram os moradores adultos da casa concluírem que eram apenas os lamentos de um lobo qualquer. A vida seguiu assim, até que em uma bela noite,
O patriarca da família saiu para caçar e não mais voltou para casa. 2 dias depois, seu corpo foi encontrado por uns parentes da família que vieram para procurá-lo. O mais estranho é que aquele homem foi encontrado totalmente mutilado por garras. O animal que ceifou a sua vida comeu apenas as suas entranhas. Entretanto, despedaçou o corpo e deixou os restos por toda parte. A conclusão que todo mundo chegou foi que o homem foi atacado por uma onça, mas eu tenho para mim que aquilo foi coisa de um lobisomem. É assim que eu penso. Isso já tem mais de 20 anos, e após aquele trágico acontecimento, aquela família se mudou dali, e depois daquela data, mais ninguém morou aí. Até eu já escutei e vi algumas coisas estranhas à noite nessa casa. Uma certa noite, meu irmão e eu vínhamos de uma longa viagem, e quando estávamos passando aí na frente a cavalo tarde da noite, de repente, os 2 cavalos empacaram e não tinha nada que fazer os animais andarem. Na mesma hora, começamos a escutar uns roncados na frente da casa, que vinha na nossa direção. O bicho que vinha até a gente tinha uns olhos brilhantes e não parava de rosnar com muita raiva. Quando aquela coisa ficou de pé igual a gente, meu irmão e eu não perdemos tempo e metemos bala naquilo. Na hora, aquela fera recuou e correu para os fundos da casa. Na hora, colocamos nossos cavalos para galopar pro rumo de casa, mas escutávamos que algo nos perseguia por dentro do mato. Aquilo só parou quando chegamos perto da minha casa. Eu não passo mais nessa estrada à noite, nem que me pague. Tenha cuidado, meu jovem. Essas matas são muito perigosas, principalmente agora, que as noites são de lua e é quaresma. Se eu fosse você, eu me divertia aqui durante o dia e voltava para casa antes de cair a noite. Eu já vou embora, pois a minha casa fica a mais de 1 légua mais para baixo. Vou levar os bois para o pasto para eles descansarem da canga. Quando você voltar, passa na minha casa para tomar um café. Na minha casa é a primeira da esquerda, aí para trás, por onde você já passou. Como você vê, não tem muitas casas por aqui. A seguir, aquele senhor subiu no carro de boi, se despediu de mim e seguiu seu rumo. Logo depois, subi na moto e também segui o meu caminho. Eu ainda andei muitos quilômetros dali até parar a minha moto em um lugar mais afastado da estrada, pois decidi que era ali que eu ia pernoitar. Fiquei pensando na história daquele senhor e já descartei logo a história de lobisomem. O que aconteceu foi realmente obra de uma onça, como os outros já disseram. E como já haviam se passado mais de 20 anos, certamente o bicho já não estaria mais na região. Bem, pelo menos foi isso que eu imaginei, mas eu não podia estar mais errado. O terror era real, e infelizmente eu ia descobrir da pior maneira possível. Um pouco mais tarde, escutei relinchos de cavalo passando na estrada. Os relinchos persistiram por alguns minutos. Parece que o cavaleiro andava em círculos, ali no entroncamento das 3 estradas que começavam por ali. Provavelmente era algum vaqueiro procurando algum gado fugido, apesar dali ser bem isolado e não ter nenhuma fazenda por perto. Tudo que escureceu, eu acendi uma fogueira perto de onde eu ia passar a noite. Com aquelas chamas brilhando perto de mim, nenhum animal se aproximaria dali de perto. Após acender o fogo, comi um lanche de queijo bastante reforçado que eu havia levado na mochila.
e o restante da noite prosseguiu sem nenhum contratempo. No dia seguinte, fiquei por ali curtindo a natureza, mas, infelizmente, eu não poderia passar mais uma noite ali. Eu tinha que voltar para casa para arrumar as coisas da minha viagem. Quando deu umas 5:30 da tarde, arrumei as minhas coisas para voltar para a fazenda onde eu morava. Ali, eu estava relativamente longe de casa, mas na minha moto de confiança, eu não gastaria mais do que 30 minutos até chegar lá. Nessa hora, inesperadamente, o tempo começou a mudar e a ventar bastante. Eu nunca vi uma chuva se formar tão rápido daquele jeito. Em questão de poucos minutos, a ventania trouxe umas nuvens escuras e muito baixas, e logo o toró caiu. Chovia tão forte que eu mal enxergava a estrada. Eu tinha que andar bem devagar, pois aquela estrada de barro estava escorregando demais, mesmo com os pneus sendo próprios para aquele tipo de situação. Depois de uns 15 minutos, antes de chegar no velho casarão, me lembrei da casa daquele senhor. Se eu chegasse lá, eu poderia passar aquela chuva de vento bem protegido, pois pelo jeito, aquela tempestade não ia passar tão cedo. Pena que a casa do velho ainda estava um pouco longe. Quando passei na frente do casarão, os raios que caíam transformavam aquela casa em um ambiente fantasmagórico, igual aquelas casas de filme de terror à noite. Mas, como não tem nada ruim que não possa piorar, quando eu cheguei no córrego, a tromba d'água estava passando por cima da ponte. Não tinha como atravessar. O frio era demais, devido à chuva ser muito grossa e ainda o vento soprar com força. Era tanto vento que chegava a assoviar. E se eu ficasse exposto ali no tempo, eu ia adoecer, igual meu amigo. E foi aí que eu resolvi ir para o casarão, até aquele pé d'água passar.